Então vamos para o nosso estudo desta noite e vamos abrir em 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Muito bem. Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 12. Vamos ver então aquilo que a palavra de Deus tem aqui para nós. Começando lá no versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedónia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Até aqui, nós então prosseguimos o estudo desta primeira carta de Paulo à igreja na cidade de Tessalónica. Capítulos 1 a 3 vimos aquilo que é tido como a primeira parte principal da carta, onde Paulo explicou as circunstâncias da sua chegada à cidade, o testemunho, a conversão do povo daquela cidade, mas também as dificuldades, a perseguição que provocou a sua saída rápida. Ele esteve lá provavelmente cerca de apenas 3 meses. E ele escreve esta carta, passado cerca de 10 anos, e ele refere várias vezes que tinha muito desejo de voltar a estar com os irmãos. E aí no capítulo 2, versículo 18, ele diz: Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Portanto, às vezes pensamos que sabemos tudo, mas não sabemos tudo. E muitos acham que dominam Satanás, mas as coisas não são bem assim. Paulo queria fazer uma coisa boa, visitar a igreja que ele fundou, estar com os irmãos, e ele diz aqui mais que uma vez, Satanás impediu esse bom desejo que ele tinha de ir e queria estar com os irmãos para os encorajar, para os levar a maior crescimento na fé. Vimos também que Paulo dá graças a Deus por aquela igreja, uma igreja muito fiel, a igreja de Tessalónica é uma igreja muito fiel. Ele diz que a igreja é um exemplo para todas as igrejas daquela região, apesar das circunstâncias difíceis que eles tinham. Eram perseguidos, mas o seu testemunho é maravilhoso. Ele elogia os crentes, que são um grande exemplo. No capítulo 1, versículo 2, diz: Sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações. Versículo 6, vós, no capítulo 1, vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com o gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Portanto, a igreja de Salónica é um grande exemplo e Paulo refere isto várias vezes.
E agora, chegados aqui ao capítulo 4, é a segunda parte desta primeira carta que Paulo escreveu, e ele aqui continua, ele prossegue a incentivar a igreja, a exortar a igreja. E agora no capítulo 4, ele vai encorajar aqueles crentes com instruções práticas. Eles estavam a progredir bem na fé, e ele diz, mas eu quero que vocês ainda progridam mais. Ou seja, quando nós achamos, já estou a ir bem nos caminhos do Evangelho. E Paulo diz, é para progredir ainda mais na vida cristã. E ele vai falar aqui de várias áreas, a pureza, a santidade, o amor e o trabalho. Vamos então começar pelos versículos 1 a 8, onde Paulo incentiva aqueles crentes ao progresso na pureza, na santidade. Ele diz, finalmente, irmãos, vos rogamos, vejam, é um pedido forte, e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então vejam aqui, nós vos rogamos de que maneira convém andar e agradar a Deus. E aqui há uma pergunta, será que nós temos este mesmo interesse que Paulo aqui refere? Temos interesse, vemos a necessidade disto, de como é que convém andar como crente na vida cristã, como é que convém viver para agradar a Deus. Agradar a Deus. Será que queremos isto? E aqui, em primeiro lugar, Paulo vai mostrar a necessidade, neste tempo da nossa vida, aqui, enquanto Deus nos mantém aqui na nossa vida, ele é claro aqui que nós temos de ter uma vida cristã que agrada a Deus. E ele vai referir aqui, em especial, a santidade. E ele vai levantar aqui um assunto que é um assunto de todos os tempos, que é a questão da moralidade sexual. Santidade, moralidade sexual. Quando ele diz aqui, finalmente, versículo 1, ele mostra que está a caminhar para a segunda parte, a parte final da sua carta. Recorda que são irmãos, ele está a escrever uma igreja e, portanto, está a escrever para crentes, não é uma carta evangelística, é uma carta para crentes, para edificação, para aconselhamento, para incentivar crentes, vida cristã. E Paulo aqui relembra que no pouco tempo que ele esteve na igreja, quando a fundou, ele já deixou ensinamentos e deixou mandamentos de vida cristã. Estão a ver? Assim como recebestes de nós, quando nós aí estivemos, de que maneira convém andar e agradar a Deus. E Paulo diz, vocês estão a andar bem na vida cristã, devem continuar a andar assim como já estão a ver, assim andai, mas diz, mas é preciso progredir cada vez mais. Portanto, a nossa vida cristã não é de progresso, progredir cada vez mais, viver cada vez mais e melhor aos olhos de Deus. Versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. E ele aqui, antes de passar a explicar mais em pormenor o que ele quer daqueles crentes, que eles cumpram ainda mais zelosamente, ele ressalta aqui o seguinte, vocês já sabem bem, os mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou de vida cristã. Se virmos o capítulo 1, versículo 5, ele diz, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E o capítulo 2, versículo 1, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis
Portanto, ele diz, olha, vocês sabem bem aquilo que eu vos ensinei, os mandamentos do Senhor Jesus, os quais vocês conhecem, não é novidade, vocês andam neles, mas eu agora vou pedir-vos progridam, cresçam cada vez mais. Portanto, aqueles crentes de Tessalónica não tinham dificuldade em praticar a vida cristã, porque receberam e eles estavam a obedecer, a praticar aquilo em que foram instruídos. E isto serve de aplicação para nós também. Nós somos crentes há 5 anos, há 10, há 20, há 30. Já sabemos bem, no tempo da nossa vida cristã, aquilo que a palavra de Deus pede de nós. Portanto, não temos desculpa de não sabermos. São mandamentos, como Paulo aqui diz, no versículo 2, o fim, são mandamentos do próprio Senhor Jesus Cristo. E, portanto, conhecemos e devemos obedecer e progredir cada vez mais. Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. E agora Paulo passa a explicar, a dar instruções sobre o que é que eles devem fazer para agradar a Deus. Então o ponto principal aqui, que está lá no versículo 1 e agora no versículo 3, é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Deus tem a sua vontade para as nossas vidas. E aqui ele expressa que a vontade, se calhar, máxima de Deus para nós é vida santa. Santidade. A palavra de Deus diz várias vezes, sede santos porque eu sou santo. Então a vontade de Deus, o que é? A vontade de Deus é o propósito dele para a igreja, o propósito dele para a vida dos crentes, aquilo que ele deseja que aconteça na nossa vida. A vontade de Deus é o que é que Deus quer que eu faça, que eu pratique, que eu testemunhe, que seja a minha maneira de viver e de pensar e de praticar. Então aqui ele é claro sobre a santidade, a santificação. Santificação é a prática da santidade. É o estilo de vida, uma vida pura, pureza. Ele dá aqui um exemplo bem claro. Que vos abstenhais da fornicação. E esta é uma palavra que tem a ver com toda a imoralidade sexual. E Paulo vai falar aqui das questões sexuais que também têm santidade. Abster-se da fornicação, ou seja, o que é a fornicação? Esta palavra que temos aqui para fornicação tem a ver com e refere-se a todas as relações sexuais fora do casamento. Deus estipulou que relações sexuais são unicamente dentro do casamento. Antes do casamento, fora do casamento, não há relações sexuais. Se houver, isso é uma desobediência aos olhos de Deus. Portanto, relações sexuais permitidas, corretas, são apenas dentro de um casamento entre um homem e uma mulher. Macho e fêmea os criou no início, portanto, nada de invenções. Tudo o que for além de relações sexuais entre um homem e uma mulher que têm de ser casados, é imoralidade sexual, é aquilo que aqui é designado por fornicação. E não esquecer que Paulo está a escrever uma igreja, a igreja dos Tessalonicenses e as igrejas daquela região, naquele tempo do Império Romano. Os cultos que havia de idolatria tinham uma componente sexual bastante forte e bastante imoral. E Paulo está a escrever para pessoas que se converteram do paganismo e de tudo aquilo que envolvia a prática pagã, religiosa, como ele aqui diz, e muito bem, que a vontade de Deus para um crente, aquele que é filho de Deus, é santidade.
abster-se, diz aqui, abster-se da fornicação. Completamente ao contrário dos gentios, daqueles que não eram crentes e que não conheciam a palavra de Deus e que eles, antes de serem crentes, tinham praticado. Versículo 4 e 5. Ele prossegue aqui a dar exemplos do que é que Deus quer, o que é que tem a ver santidade nesta área sexual. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus tem uma prática de vida a todos os níveis que de maneira nenhuma é da vontade de Deus. Paulo está aqui a falar desde o versículo 1, como convém andar, como convém agradar a Deus, de acordo com a vontade de Deus. E Paulo aqui explica mais em pormenor o que é que Deus quer dizer com abster-se da fornicação, da imoralidade sexual. E para compreendermos aquilo que Paulo aqui diz, temos de saber o significado de uma palavra aqui que é vaso. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Esta palavra vaso é uma palavra que no grego é skeos. E o que quer dizer esta palavra, vaso? Uma boa orientação para isso é em 1 Pedro 3,7. Ele está a falar aqui da esposa. Da esposa. Diz que a esposa, 1 Pedro 3,7, a esposa é o vaso mais fraco. Então o que é que Paulo diz aqui? O que é que ele quer dizer? Que a vontade de Deus é a nossa santificação. Paulo está a dizer que dentro do casamento, que é o único lugar bíblico para relações sexuais permitidas por Deus, também deve haver santidade. Evitar vida sexual com excessos e perversões que caracterizavam o paganismo. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, o casal que se honra evitará relações sexuais ilícitas fora do casamento, que é adultério, mas também respeitará relações sexuais honrosas e puras, em oposição aos pervertidos mundanos, descontrolados, que era a característica daqueles gentios que Paulo aqui diz, descrentes que não conhecem a Deus. Então, o que Paulo aqui manda à igreja é um estilo de vida que é exatamente o oposto do estilo de vida dos que não conhecem a Deus. Então recordemos, irmãos, o principal motivo por que Deus julgou as perversas de Sodoma e Gomorra era por causa da grande imoralidade sexual. Um dos principais motivos por que Deus mandou destruir os povos de Canaã, em especial, era a sua elevada e pervertida imoralidade sexual. Basta ler o livro de Levítico, em que Deus dá instruções a dizer que não podiam fazer como faziam os povos de Canaã, que a perversão sexual, de incesto, era terrível. Portanto, a vontade de Deus inclui o lado sexual da vida, que deve ser, como diz o versículo 4, também em santificação e honra. Esta é a conduta que agrada a Deus de acordo com as suas leis. Versículos 6 e 8, lemos: Ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então Paulo aqui começa no versículo 6 por proferir aqui uma ameaça de julgamento a Deus. Estão a ver? Ou seja, quem não tiver uma vida de santidade, como ele aqui indica,
Deus é vingador de todas essas coisas, como nós bem sabemos. Deus julga todo o pecado. Então há aqui este forte julgamento de Deus contra sexo ilícito ou sexo pervertido. E essa palavra em negócio, ninguém oprime ou engana o seu irmão em negócio, é um eufemismo. O eufemismo é, como sabem, usar aqui uma palavra mais suave daquilo que se está a falar. Negócio tem a ver com a área sexual. Diz, ninguém oprime ou engana, ou seja, refere-se que ninguém vá além, ultrapasse os limites do bom senso e das leis do seu na área da sexualidade, quer seja o adultério ou a perversão sexual. E a enormidade do pecado é pior se isso for, vejam aqui, contra um irmão da igreja. Ninguém oprime ou engana seu irmão em negócio. Este negócio é uma referência à área sexual, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. No versículo 7, Paulo dá uma segunda razão para os crentes obedecerem à vontade de Deus. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, também na área sexual. A vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus, aos mandamentos que temos da parte do Senhor. Deus é santo, Deus é puro, e Ele chama e convoca os crentes que Ele tirou do mundo. Deus tirou-nos do mundo de podridão, de perversão, transformou-nos, deu-nos o seu Espírito Santo. Não é por o acaso que diz aí, Deus deu-nos o Espírito Santo, transformou a nossa vida para nós, em todas as áreas da nossa vida, sermos santos como Deus é santo. Deus tem o poder de nos transformar e nós o dever de obedecer à sua palavra, aos seus mandamentos. A vida digna de Deus é santidade. Capítulo 2, versículo 12, diz, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Somos chamados para nos conduzirmos dignamente em santidade para com Deus, que nos chama para o seu reino e glória. O reino de Deus é um reino de pureza e de santidade. Aqui a imundícia que Paulo aqui diz, versículo 7, Deus não nos chamou para a imundícia, e a imoralidade são uma característica dos não convertidos. A santificação e a santidade é uma característica do crente, do Filho de Deus, dos crentes em Jesus, como pois ele bem explica no versículo 8, que é a conclusão a que Paulo aqui chega, depois de dar estes mandamentos. Diz, olha, quem despreza isto que ele acabou daqui de dizer, vejam que o portanto é uma conclusão. Quem despreza isto não está a desprezar o homem. Diz, despreza o próprio Deus, que nos deu o seu Espírito Santo para nós sermos santos como Ele é santo. Portanto, se é Deus que nos chama a fim de sermos santos nesta vida, não dar valor, nem obedecer àquilo que o Senhor nos diz aqui neste trecho, não é de respeitar os homens, mas sim a Deus. É desprezar e rejeitar a vontade de Deus. E realmente é triste e grave o próprio crente desprezar o próprio Deus, a vontade de Deus. Aquele Deus que é verdadeiro, que é o autor de todos estes mandamentos para a vida do cristão. E Paulo conclui aqui dizendo que talvez o motivo mais forte para nós sermos santos em todas as áreas da nossa vida é que Deus deu-nos o seu Espírito Santo. Então o Espírito de Deus é um Espírito que é santo. Prosseguindo, depois deste primeiro tema, que é o incentivo à pureza, à santidade, Paulo vai agora falar, versículos 9 e 10, do incentivo ao progresso no amor fraternal. O amor entre os crentes. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva,
visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedónia. Exortamos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Então, Paulo, isto faz lembrar o nosso trabalho. Já trabalhaste, mas olha, tens de trabalhar mais. Estou aqui para te incentivar. Já fizeste 20, faz 30. Progresso no amor fraternal. Então Paulo retoma aqui, ele já falou várias vezes no amor fraternal, e ele diz que deu instruções bem detalhadas atrás sobre a questão da santidade e da pureza, e diz, olha, mas quanto ao amor fraternal, não preciso dizer muito, vocês já conhecem, já praticam bem o amor entre vós. Vocês foram ensinados. Capítulo 3, versículo 12, diz assim: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Portanto, o amor é fundamental numa igreja. A principal prova de que uma pessoa é crente é esta, é o seu amor a Deus, que é o primeiro mandamento, e o amor aos seus irmãos, ao seu próximo, aos seus irmãos na fé em especial. E vejam aqui que Paulo diz que não precisava de lhes escrever sobre isto. E porquê? Vós mesmos já estáis instruídos por Deus a amarem-se uns aos outros. Versículo 10 confirma aqui o louvor que eles merecem quanto a este testemunho, que era a prática do amor fraternal. Versículo 10. E Paulo tinha evidências que este amor não era apenas lá na igreja de Tessalónica. Diz que era um amor conhecido por toda a Macedónia, por toda aquela região. Os tessalonicenses tinham um testemunho imenso. Era um amor que eles expressavam em hospitalidade, naquele tempo muito importante. Davam ofertas materiais para ajudar os mais pobres. Sustentavam outras igrejas e missões, tendo feito também até para com o próprio apóstolo Paulo. E Paulo refere que eles faziam como os filipenses, se lerem capítulo 4, 14 a 18 de Filipenses. E por isso, depois de os louvar, diz, olha, nessa área do amor fraternal, progridam, aumentem cada vez mais. O verbo quer dizer extravasem, superabundem, sejam excessivos no amor fraternal. E por fim, versículos 11 e 12, depois de um incentivo ao progresso na pureza, ao progresso no amor fraternal, agora quanto ao trabalho. E por fim, Paulo vai encerrar aqui com este encorajamento. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então Paulo aqui vai terminar com 3 exortações, que são incentivos próprios de um crente em Jesus. Primeiro, esforçar-se por viver quê? Em paz. Isso é uma coisa boa. O crente deve esforçar-se por viver em paz, em tranquilidade, evitar agitações, contendas desnecessárias. Segundo lugar, trabalhar honestamente para o seu próprio sustento e para ajudar outros em necessidade, para que nada falte. E em terceiro lugar, testemunho do crente em Jesus, trabalhar para não ser um peso, uma carga financeira para os outros, ter o seu próprio sustento. Não é aqui. Procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma.
Então parece que alguns crentes daquela igreja precisaram de ser chamados à atenção nesta área do trabalho, não é? Que é essencial para o sustento da família, para que eles não estivessem inativos, mas que trabalhassem. Parece que alguns estavam a aproveitar e a abusar da bondade e do amor dos outros irmãos na igreja. E Paulo reprova aqui essa atitude de preguiça dos que não querem trabalhar. E parece que esta atitude surgiu porque muitos achavam que a segunda vinda de Jesus estava próxima. Então não vale a pena a gente preocupar-se muito, não é? Estar preparados para a segunda vinda de Jesus. E, portanto, não viam necessidade de providenciar o futuro. E na segunda carta que Paulo vai escrever, vamos só ler aqui capítulo 3, versículo 10, Paulo diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandámos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Isto é forte. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Portanto, a expectativa da vinda, da chegada iminente do Senhor Jesus Cristo, que nós, como crentes, ansiamos, não pode ser uma desculpa para a preguiça, nem para parar de crescer na vida cristã, ou tudo o que tem a ver com isso. Ninguém sabe o dia e a hora da vinda de Jesus. Sabemos é uma coisa: quando Jesus vier, ele não vai louvar, ainda bem que tu ficaste paradinho à minha espera. Não. Jesus vai louvar aquele que estiver a trabalhar para ele até à sua vinda. E em Mateus capítulo 24, que é um capítulo fantástico sobre os últimos tempos, é do sermão profético de Jesus, no capítulo 24, versículo 44, nós lemos assim: por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e à hora em que ele não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, o Senhor não nos manda ficar parados, sem trabalhar, porque a sua vinda está próxima. Pelo contrário, a palavra de Deus incentiva-nos a trabalharmos. E versículo 12, Paulo termina com uma palavra que expressa a razão de ter escrito esta carta: para que andeis honestamente. Este é o maior testemunho do crente, para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Dar um bom testemunho de crente a todos os níveis: santidade e moralidade sexual, no amor fraterno e no trabalho. E em conclusão, irmãos, Paulo mostra-nos aqui a importância de uma conduta apropriada àquele que carrega o nome de Filho de Deus. O crente nunca vai conseguir agradar a todos, nunca. Mas deve esforçar-se por dar um melhor testemunho sobre si mesmo e sobre a sua igreja. Viver em santidade, como diz aqui, como convém, versículo 1, como convém andar e agradar a Deus, fazendo a sua vontade, fazendo a vontade de Deus. Viver de tal modo que o Senhor seja glorificado, quer Ele venha já ou quer Ele venha amanhã. Amém.